1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo de número 15. Quem já achou, diz amém. Diz assim a palavra de Deus: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, ele estava dando algumas orientações a Timóteo. Algumas orientações sobre como Timóteo deveria se comportar diante de algumas situações. E Paulo estava passando para Timóteo também algumas orientações sobre a própria vida pessoal de Timóteo, de como Timóteo deveria levar a sua vida, sendo um pregador da palavra, sendo um servo de Deus, e assim por diante. E também Paulo estava passando para Timóteo algumas orientações, para que ele passasse essas orientações para a igreja. Então, se você ler todo o capítulo de número 6, você vai ver que Timóteo, ou Paulo aliás, ele fala para Timóteo como que os irmãos deveriam se comportar se fossem empregados de patrões evangélicos. Ele fala também sobre se alguém vier pregando uma outra doutrina, alguém vier pregando uma outra palavra, essa pessoa é semeadora de intrigas, essa pessoa é semeadora de blasfêmias, de ruins suspeitas, de inveja e assim por diante. Paulo também fala para Timóteo: Timóteo, aparta-te dos tais, quer dizer, desvia dos maus pregadores, daqueles que pregam doutrinas erradas, afasta-te desses. Irmãos, Paulo também escrevendo a Timóteo aqui, ele escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Esse texto foi citado pelo pastor Zé Roberto hoje na escola bíblica dominical. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, de todas as espécies de males. Então vocês estão vendo que Paulo fala sobre vários assuntos com Timóteo, explicando, ensinando, orientando Timóteo e assim por diante. E Paulo continua falando a Timóteo dizendo o seguinte: foge dessas coisas e segue, Timóteo, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e também a mansidão. Olha que coisa interessante. Paulo fala para Timóteo: foge das coisas ruins, foge, Timóteo, dos falsos pregadores, e tu, Timóteo, como homem de Deus, segue a piedade, a fé, o amor, a paciência, a justiça e milita a boa milícia. Quer dizer, lute como um bom soldado na presença de Deus. E Paulo continua falando ainda, orientando Timóteo, falando aqui também que Jesus, ele é o bem-aventurado, falando que Jesus é o único poderoso Senhor. E Paulo fala para Timóteo: Timóteo, Jesus, ele é o Rei dos reis e ele é o Senhor dos senhores. E Timóteo continua até o término do versículo 6 aí, dando instruções para Timóteo acerca da vida. Irmãos, e esse versículo 5 aqui, ele nos dá margem para a gente falar alguma coisa sobre Jesus, algumas coisas que só Jesus ele pode ser. Eu não posso ser,
o pastor Zé Roberto não pode ser, o pastor Rodrigo não pode ser, os presbíteros da igreja não podem ser, o pastor Leandro não pode ser, o Alex não pode ser. Irmãos, existem coisas que só Jesus ele pode ser. E é isso que nós vamos ver rapidinho agora, aproveitando bastante o nosso tempo. Irmãos, a primeira coisa que só Jesus pode ser, está em João capítulo 3 e o versículo 16, é um versículo bem conhecido, mas a Rebeca vai colocar para nós ali. Irmãos, uma das coisas que só Jesus pode ser, é o Filho unigênito de Deus. Irmãos, Deus, ele só tem um Filho, e esse Filho se chama Jesus Cristo de Nazaré, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é o unigênito Filho de Deus. Deus, irmãos, ele não tem outros filhos, é o único Jesus Cristo de Nazaré, e é a esse Jesus que nós servimos. Irmãos, é a Ele que nós damos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Irmãos, é a Ele que nós agradecemos pelas bênçãos recebidas, é a Ele que nós cultuamos todos os dias aqui na igreja. É o Filho unigênito de Deus, o Filho único de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Então só Ele pode ser. Amém, irmãos? A outra coisa que só Jesus pode ser, é o Salvador designado pelo Pai. João 3,17. João capítulo 3 e o versículo de número 17. Somente Jesus é o Salvador designado pelo Pai. Irmãos, vamos ver o que diz aqui o texto. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Irmãos, então a salvação é apenas através de Jesus. Irmãos, não existe o caminho A e não existe o caminho B, não existe o caminho C, não existe o caminho D. É somente Jesus que salva, somente Jesus que tem poder, somente Jesus que morreu por nós lá na cruz do Calvário, para nos dar o direito da vida eterna na cidade celestial. Não adianta colocar a fechadura atrás da porta, não adianta colocar raminho aqui na orelha, não adianta dar 7 passinhos para trás, ou 7 passinhos para frente. Não adianta buscar alternativa A ou alternativa B. Irmãos, Jesus é o único que tem poder para salvar. Se não entregar a vida para Jesus, vai para o inferno. É isso que a palavra diz. Mas pastor, misericórdia, misericórdia. Irmãos, é a realidade. Se não entregar a vida para Jesus, se não estiver com a vida em dia com Jesus, se não estiver firmado com Jesus, se não pedir perdão dos seus pecados para Jesus, a hora que der um piripaque, vai para o inferno sim. Porque é só Jesus que tem poder para salvar. A própria Bíblia Sagrada diz que não existe outro fundamento para a igreja, além do que já foi dado, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Jesus é o Salvador designado pelo Pai. Em terceiro lugar, Jesus, ele é o juiz universal. Só ele pode ser também. Apesar que tem muitos juízes por aí, né? Que gostam de julgar os outros, gostam de julgar a vida das pessoas. Mas irmãos, o único que tem direito de julgar é Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que diz em Atos capítulo 17, versículo 31. Atos capítulo 17 e o versículo de número 31.
Você vai ver aí que é só Ele que tem poder para julgar. Então não caia na bobagem de julgar o seu irmão. Não caia na bobagem de ditar a sentença para o seu irmão. Não faça isso não, querido. Ore por ele, jejue por ele, dobre o seu joelho por ele, coloca ele na presença de Deus. Ore por ele, ame ele, converse com ele se for o caso, se for necessário, mas não julgue não, porque é só Jesus que tem poder para julgar. Olha o que diz aqui, ó: porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão. Quem é esse varão? Jesus de Nazaré, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então está escrito ali o quê? Que um dia ele julgará o mundo com justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então é só Jesus que tem poder para julgar. Eu não tenho poder para julgar ninguém, é só Jesus. A Bíblia Sagrada diz que cada um vai dar contas de si mesmo diante de Deus. Cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus, devido às suas obras praticadas. A palavra de Deus, irmãos, diz que nenhuma obra ficará encoberta diante de Jesus no dia do grande julgamento final. Tudo será trazido à tona, tudo será descoberto diante do Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é muito importante você saber, que um dia nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Um dia nós compareceremos diante do trono branco, e quem estará sentado lá no trono branco? É Jesus de Nazaré, é o varão que nós lemos ali, é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então é só Jesus que é o Filho unigênito de Deus, ele não tem outro. É só Jesus que é o Salvador da humanidade, só Ele tem poder para salvar, mais ninguém. E é só Ele que é o juiz universal, que é o que tem poder para julgar o mundo com justiça e com equidade. Irmãos, vamos correr? Versículo em quarto lugar, somente Jesus é o cabeça universal da igreja. Rebeca, Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Jesus é o cabeça universal da igreja. Quantos sabiam disso? Digam amém. Olha o que diz Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Efésios 1, 22 e 23. Então, irmãos, Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o dono da igreja. É o dono da igreja. Irmãos, apesar de que outros por aí colocam outros como fundamento da igreja, como donos da igreja, como senhores da igreja, como os mandatários da igreja, mas a Bíblia diz que o único comandante da igreja, o único Senhor universal da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, é Ele que é o dono da igreja.
O dono da igreja não é o pastor Josué, o dono da igreja não é o pastor Rodrigo, o dono da igreja não é o presbítero Cláudio, o dono da igreja não é o presbítero João, o dono da igreja não é o diácono Dorival, o diácono Osvaldo, não, irmãos, o dono da igreja é Jesus, irmãos, e é por isso que nós aplaudimos a Ele. Pode aplaudir. É o único dono da igreja, é o Senhor universal da igreja, é o único que manda na igreja, e nós obedecemos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Isso aqui é muito importante você saber, e você também que nos assiste pela internet, você que também nos ouve pela Rádio Cultura, e você também que nos assiste através do canal 23 e o 39, Jesus é o único dono da igreja. Não existe outro fundamento na igreja, não existe outro Senhor da igreja, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. É o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele é o cabeça universal da igreja. Irmãos, em quinto lugar, somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Rebeca, 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Irmão, somente Jesus, eu estou falando sobre o que mesmo? Algumas coisas que somente Jesus é. Então, uma das coisas que somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Vamos ver o que diz 1 Timóteo capítulo 2, porque há um só Deus. Está vendo? Repita comigo, vamos lá. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então olha bem, vamos continuar, né? O qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Pode voltar no 5, Rebeca. Porque há um só Deus e um só mediador. Agora o povo inventou aí um monte de mediador, né? Um monte de mediador que faz a intermediação entre nós e Deus, né? O pessoal inventou aí um monte de maneira para a gente chegar até Deus, para a gente ter acesso a Deus. Irmãos, a Bíblia Sagrada, quem acredita que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, diz amém. Então, a Bíblia Sagrada, irmãos, ela diz que há um só Deus e um só mediador. Quer dizer, um só que faz a mediação entre nós e Deus. É um só que intercede por nós junto a Deus. É um só que está entre nós e Deus. Um só, que é Jesus Cristo, homem. Amém, irmãos? E isso é importante você saber também, que é só Ele que é mediador. Não existe outro nome que media as nossas situações, as nossas causas, os nossos problemas, as nossas enfermidades. É só Jesus, e isso está em 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo de número 5. Amém, irmãos? E em último lugar, também só Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. Além de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, né? Que chama Jesus de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá em Apocalipse 19, versículo 16 também diz: no manto sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia! Somente Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Irmãos, então Jesus, Ele está acima de todas as coisas. Ele é o soberano, louvado seja o nome do Senhor.
Irmãos, é só Ele que pode ser louvado, é só Ele que pode ser glorificado, é só perante o nome dEle que nós podemos nos ajoelhar. Louvado seja o nome do Senhor. É só a Ele que nós devemos pedir. A Bíblia Sagrada diz que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. Olha outro texto aí. Tudo que pedirdes ao Pai, crendo em meu nome, eu vou-lo concederei. É por isso que a nossa oração, ela deve ser dirigida ao Pai, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o que faz a mediação entre nós e Deus. É Ele que é o Rei dos reis e é o Senhor dos senhores. E nós poderíamos aqui, aumentar. É Ele que é o advogado dos advogados, o professor dos professores, é Ele que é o delegado dos delegados, é Ele que é o médico dos médicos. Irmãos, é só Ele que tem todo o poder nos céus e na terra, que foi concedido isso a Ele pelo Pai. Então, meu querido, não seja iludido, não vá atrás de conversas que existem por aí, não. Irmão, é só Jesus que é o mediador entre Deus e os homens, é só Jesus que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, é só Jesus que é o cabeça universal da igreja, é só Jesus que é o juiz universal de todos, é só Ele que é o Salvador designado pelo Pai, e é só Ele que é o Filho unigênito de Deus. Então vamos dar aquela salva de palma bem gostosa para Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia.